Eu até falo muitas das vezes que as pessoas são ignorantes, e são. Eles nos escravizam com o nosso próprio dinheiro. Deputados, senadores, presidentes. Ou, começando pelos presidentes, governadores, prefeitos, e vai. Toda a legião, na esfera política nos escraviza. Nós pagamos para eles o salário deles, nós pagamos o combustível, a roupa que eles vestem, a casa que eles moram, e eles mesmo assim eles vêm e colocam fardos pesados. Eles nos escravizam com o nosso próprio dinheiro. E isso acontece, sabe por quê? Isso acontece porque nós vivemos no mundo caído, no mundo que não tem como reformar, não tem como restaurar, não tem. Não vai ser restaurado, não vai ser reformado, não. Está escrito na palavra que um dia chegará o fim do mundo. O mundo está reservado, guardado para o dia do grande fogo, para a destruição dos homens maus, dos homens ímpios. E Deus fará, aliás, Deus já fez novos céus e nova terra, está lá no livro do Apocalipse. E Deus fez novo céu e nova terra, o mar já não existe mais e nem o sol. Então, irmãos, estamos vivendo uma época difícil, tristeza, angústia, mas tudo isso acontece por causa do pecado dos homens, por causa do pecado da humanidade. Os homens são maus, eles não se arrependem, não se voltam para Cristo, não se voltam para Deus, não se voltam para a Escritura, não obedecem às leis, nem decretos, e nem mandamentos, o qual Deus não mudou e não mudará. Jesus disse que não foi tirado nenhum tio sequer da lei. E é verdade. Mas Ele trouxe a graça para nós, para nos tirar da desgraça, do olho por olho e dente por dente. É claro que Jesus não aboliu a lei. Está escrito nos 10 mandamentos: não matarás, não roubarás, não adulterarás, não desejarás, né, a mulher do próximo, não cobiçarás, enfim, tudo está escrito. Jesus não mudou. Jesus trouxe de graça a graça de nos dar a chance de se arrepender, entregar nossa vida a Ele, e Ele pagar a conta do nosso pecado, e assim nós sermos salvos e não sermos julgados pelo olho por olho e dente por dente. Essa é a grande graça vinda de Deus, trazendo os dons aos homens, o dom de profetizar, o dom de orar, o dom de curar, seguir os sinais que Jesus nos deu. Isso tudo é graça, é maravilha vinda da parte do Pai, para nós, intermédio do Senhor Jesus. Mas nós vivemos o tempo da desgraça humana, porque rejeitamos a graça do Deus Pai, rejeitamos a graça do Senhor Jesus, rejeitamos a graça do Consolador Espírito Santo que está a nos falar. Fala para mim, fala para você, fala para a humanidade. O ser humano sabe o que é certo, sabe o que é errado. O bandido, o ladrão, o adúltero, os efeminados, os sodomitas, os pecadores, todos, eu, você, todos nós sabemos o certo e o errado. Só que há aqueles que são arrogantes, os soberbos, que não aceitam a palavra, que não aceitam o ensino, que não aceitam o que é certo e faz o que lhe apraz. Estes serão julgados e condenados ao lago de fogo, se assim não se arrepender, se não deixar de seus pecados. Por isso que Jesus disse: ide, pregai, ensinai todas as nações. Ensinai e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que estão escritas nesse livro. Ele nos ensinou isso e deu essa ordem imperativa para mim, para você, para aqueles que se dizem ser filhos de Deus, a ensinar, começando por dentro, ou começar dentro de nossa própria casa. Pois a palavra diz que aquele que não cuida dos seus é pior que o incrédulo. Então o teu ministério começa dentro da tua casa, com seus filhos, com a sua esposa, ou vice-versa. Começa dentro do teu lar.
e se ramifica a porta fora da tua casa, na sua rua, no seu bairro, na sua cidade e no seu viver, nos dias da sua vida aqui na terra. Você é uma testemunha do Senhor, intermédio da palavra. Mas observamos e vemos que caminhamos para um fim terrível, o qual são poucos aqueles que obedecem e que querem a verdade. Muitos estão correndo atrás do dinheiro, da faculdade, de muitas coisas do dia a dia, se deixando levar por um mundo falso e um mundo politizado, o qual entrou dentro da noiva de Cristo. A noiva falsa, a noiva que está sem o azeite. Porque nós observamos lá as noivas, nós observamos as cartas do Apocalipse e observamos as igrejas. E só uma será salva, que é um povo que Jesus disse que buscará um povo zeloso e de boas obras. O qual você vê, não julgando, mas fazendo um prévio análise do que você observa, do que falam, do que comentam. Você observa que a maioria das igrejas estão acentuadas dentro daquele parâmetro das 7 cartas do Apocalipse, aquelas 7 igrejas, as que estão caminhando para o inferno. E lá você observa que só tem uma, que é a verdadeira igreja de Cristo, que é o povo zeloso, uma só, que é a igreja fiel, a Filadélfia. Então, irmão, nós devemos observar isso e não ter uma visão panorâmica que todos serão salvos, que todas as igrejas são certas. Não. A palavra diz que nós deveríamos conhecer os falsos profetas intermédio dos frutos e veja qual que é o fruto, qual que é a palavra que eles estão dando para as pessoas se alimentarem. Se é para a salvação, para a eternidade, para arrependimento, ou se é só curas e benefícios de ganhar dinheiro, se enriquecer e ser o tal, o maioral. Pelos frutos, diz Jesus, os conhecereis. Qual é o fruto que você tem recebido para se alimentar? Dos pastores, dos homens que se diz homens de Deus. Qual o alimento que você tem recebido? Só para engordar? Para enriquecer? Ou você tem recebido o alimento da verdade do reino dos céus? Eis que vos chegado o reino dos céus. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Produzam frutos dignos de arrependimento e sejam salvos. Não é isso que você deve se alimentar? Receber a palavra do Senhor, que é para você deixar o pecado, se arrepender, crer nele e se esforçar em viver, se santificando. Não em si mesmo, mas se santificando em intermédio da palavra, no nome de Cristo, na oração, no nome de Jesus, pedindo ao Pai que Ele, o Pai, lave você, purifique você, receba você, intermédio da morte de Cristo, do sangue de Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário. Então, se você orar e buscar dessa forma, você vai ser lavado no sangue de Cristo, as suas vestes espirituais. As palavras que eu falo para vocês aqui, elas são palavras espirituais. Elas não são humanas e nem terrenas. Jesus por muito tempo falou em parábolas por causa do sistema. Hoje nós temos que falar também às vezes em parábolas por causa do sistema, porque quando você fala sobre o sodomismo, sobre o pecado, hoje é crime, você não pode falar, você vai responder processo, você vai ser preso. E no dia de amanhã, quando estiver o governo de Cristo, que vai ser proibida a escritura, será tirada a escritura, e se você falar como acontece, já tem acontecido e acontecido frequentemente, principalmente nos países comunistas, as pessoas são presas e até são tiradas suas vidas. Essa é a realidade, meu irmão. Essa é a realidade, queridos e amados ouvintes dessa mensagem. Observe que eu tenho trazido aqui vídeos do Dr. Sandro Gonçalves, o qual ele traz. O Dr. Sandro fala sobre a política, ele já esteve lá no meio, e ele até tem uma certa ilusão que nós podemos mudar, indo, protestando, acreditando. Eu também trago para vocês vídeos lá do canal do Davi, do Encarando o Sobrenatural. Ele também tem essa mesma visão. Davi, do Encarando o Sobrenatural, ele fala que nós podemos mudar a situação. Eu não questiono, eu não coloco mensagem questionando ele, eu não falo
que deve ter lá os conhecimentos dele. Deveria eu fazer? Talvez sim. Talvez esteja até pecando, errando nessa parte. Porque o Davi também acredita. O Davi também acredita que, na verdade, se nós se unirmos, se nós fazermos isso ou aquilo, então nós podemos parar o sistema. Se nós se reuníssemos todos nós ia parar essa nova era, essa nova ordem mundial. Mas eu até entendo a sua ignorância, porque a Bíblia não diz isso. A Bíblia sempre está relatando que o mundo vai de mal a pior, as coisas vão se acrescentar e vai só piorar, para que Jesus possa voltar, para que Jesus possa trazer a sentença sobre a humanidade. Eu até sempre falo e mostro dentro da palavra que perguntaram para Jesus: quando será a sua vinda? Jesus disse: ninguém sabe o dia nem a hora que virá o Filho do Homem. Nem os anjos de Deus sabem o dia, nem o Filho do Homem sabe o dia, somente o Pai que tem reservado para si. Só que muitas das vezes, em outras palavras, também perguntaram quando seria a volta dele, e ele citou que seria semelhante aos dias de Noé. A vinda do Filho do Homem seria como nos dias de Sodoma e Gomorra, como nos dias de Ló, como nos dias de Noé. Ele mostra aí também que a vinda dele estaria como se fosse no tempo do inverno, quando vocês verem que todas essas coisas, a maldade se acrescentou, toda a revelação que está na Escritura. É a mesma coisa quando vocês olharem para uma figueira e você vê que as folhas estão caindo. Está caindo as folhas, já amarelou, já secou. Então você está vendo que está chegando o inverno. Quando vocês virem que todas essas coisas que estão acontecendo, a maldade imperando, como nos dias de Noé, como nos dias de Ló, como nos dias de Sodoma e Gomorra, saber que está próximo a vinda do Filho do Homem. Então Jesus não disse dia, data nem hora que vai vir, mas Ele nos deu, nos mostrou para nós analisarmos os tempos. Hoje nós podemos analisar os tempos, que tudo está preparado para a vinda do Anticristo. Hoje tem tecnologia, tem tudo praticamente, dá-se entender assim, para um domínio, digamos, dos 4 cantos da terra. Tem tecnologia para isso hoje. Nós vemos a maldade imperando. Nós vemos que eles usam em nome do bem e fazem o mal. É o que aconteceu com o governo agora, atual, que aí está. Pregou amor, mas nós estamos vendo só o terror. E o pior, que entre eles estão se destruindo. Está se cumprindo aquela mensagem que Jesus disse: um reino dividido a si próprio se destrói, não prospera. É o que está acontecendo. Amém? Eu prossigo a segunda parte, meus irmãos, que meu tempo já acabou.